Uma dessas três imagens foi feita por uma inteligência artificial. Acho que você consegue me dizer qual delas que foi, né? Você já descobriu? Você consegue me dizer qual das três imagens foi feita por uma máquina? E se eu te contasse que, na verdade, as três foram feitas por uma inteligência artificial? As imagens que eu te mostrei, elas foram feitas por um programa chamado DALL-E. O DALL-E ele foi criado em janeiro de 2021 por uma empresa chamada OpenAI e ele consiste basicamente em um tipo de inteligência artificial que consegue criar imagens através de instruções dadas pelo usuário, dadas por você. Eu sou Inácio Abreu, fui tutorado pelo Gui Pasmanic e hoje eu vou te mostrar como que o DALL-E funciona. Vamos lá? Eu estou aqui dentro do site da inteligência e eu vou te mostrar como que na prática eu crio as imagens do início do vídeo. Existe aqui uma caixa de texto onde você insere a descrição da imagem que você quer formar. Aquela pintura das duas pessoas em estilo egípcio foi feita com a descrição uma pintura egípcia antiga retratando uma discussão sobre de quem é a vez de levar o lixo para fora. A gente coloca essa descrição aqui em inglês e aperta o botão. Ele terminou de carregar aqui e me deu 4 imagens que seguem a minha descrição. Você pode perceber que, na verdade, essas imagens elas não são iguais à do início do vídeo. Isso é porque ele sempre cria imagens novas e únicas. Peraí, você deve estar se perguntando, como assim? Uma inteligência artificial ela consegue fazer imagens tão bem feitas a ponto de me confundir sobre quem foi o autor? Como que ela sabe o que é uma pintura egípcia e o que é uma discussão sobre levar o lixo para fora? O que está por trás daquele botão de gerar imagem? Vamos com calma. Primeiro, vamos olhar para como que o DALL-E é estruturado. A gente acabou de ver que de um lado você insere uma descrição e do outro lado uma imagem aparece. Vamos usar esse exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. R2D2 sendo batizado. Essa foi uma imagem feita pelo DALL-E. Toda a informação que aparece aqui nessa imagem final, ela veio da descrição que a gente inseriu. Isso significa que o sistema ele precisa entender muito bem o que está aqui. Só que tem um pequeno problema. O computador ele não sabe o que cada palavra significa. Ele não sabe, por exemplo, o que é um lápis, o que é um celular, um carro, o que é dormir, o que é ser grande, o que é ser um robô. Você tem que ensinar para ele. E essa é a primeira etapa do DALL-E. Ela é chamada de clipe. E o clipe consiste basicamente em uma estrutura que consegue olhar para similaridades entre uma imagem e um texto. Ele consegue saber o quanto um texto tem a ver ou não com uma imagem. É como se você estivesse ensinando as palavras para uma criança, usando várias fotos de uma mesma palavra. Você mostra a foto de um gato, por exemplo, e descreve as especificidades daquela foto. Depois, você mostra outra foto de um outro gato, diferente da anterior. E, de novo, descreve a imagem. Nesse caso, o desenho de um gato preto. Você vai repetindo esse processo várias vezes, mostrando várias imagens de diferentes gatos e dando descrições daquelas imagens. Com o passar do tempo, a criança ela vai começar a entender quais são os elementos principais que fazem um gato ser um gato. Ela vai saber como reconhecer um gato através de imagens e, acima de tudo, ela vai saber o que significa visualmente a palavra gato. Nessa analogia, o clipe ele vai ser basicamente a criança. Ele vai analisar as imagens e as descrições, ou seja, as imagens e as respectivas palavras atribuídas a cada imagem. Ele vai descobrir relações de similaridade e diferença entre os textos e as imagens, as palavras e as imagens, conseguindo entender como que se expressam visualmente essas palavras. E, finalmente, o clipe ele vai armazenar os dados obtidos. Aqui tem um detalhe. Enquanto na analogia você ensina a criança com mais ou menos meia dúzia de imagens e palavras, o clipe ele trabalha em cima de um banco de dados com 400 milhões de pares. É muita imagem e texto, né? Beleza. Agora que a gente já entendeu como que o computador ele consegue atribuir sentido para as palavras na nossa descrição, a gente pode olhar para como que ele passa essa informação para frente. Como que o computador armazena esses sentidos atribuídos às palavras e suas imagens? A resposta para essa pergunta é usando números. A gente já sabe. O computador ele funciona com base em contas matemáticas e muitos números. E é assim que os dados do clipe são guardados, de um jeito que faça sentido para o sistema funcionar e trabalhar em cima desses significados. Só que não são vários números aleatórios, como esses aqui que você está vendo. Para representar esses dados numericamente, eles vão assumir a forma de uma incorporação, ou de um embedding, em inglês. É como se eu atribuísse números para as palavras da descrição e suas imagens.
Então, a gente consegue perceber que a imagem do R2-D2 e a palavra R2-D2 possuem valores similares. Isso demonstra uma relação de similaridade entre elas, assim como a palavra batizado e a imagem de um batismo. Depois dessa atribuição dos números, esses valores eles são organizados em listas verticais, que têm o nome de vetor. E é aqui que entra o clipe. Logo depois das descobertas das similaridades e diferenças das imagens e as palavras, os dados eles são armazenados nesses vetores, através dos números. Lógico, esses aqui foram valores que eu inventei para usar como exemplo. Na verdade, esses aqui seriam dados reais da incorporação dessa nossa descrição, R2-D2 sendo batizado. Sim, é desse tamanho mesmo, não está errado não. Com isso, a gente acabou de ver que os vetores eles permitem com que a gente represente e trabalhe com as palavras, seu sentido e sua forma espacial. Além disso, deu para ver também como que o clipe consegue pegar a nossa descrição, ligar as palavras aos seus sentidos visuais e transformar essa informação toda em várias listas de números verticais, em vetores, que a gente vai dar o nome de descrição incorporada, para ficar mais fácil de lembrar. Depois dessa volta toda, agora a gente já consegue olhar para a estrutura do Dolly em si. Ela está representada aqui. E eu te prometo que esses nomes tipo prior, imagem incorporada e decoder vão fazer sentido daqui a pouco. Eles só parecem assustadores, mas eles são bem claros e objetivos. Com o conhecimento que a gente já tem, já dá para entender algumas coisas que estão rolando aqui no meio. A gente acabou de ver como o clipe ele consegue transmitir os sentidos das imagens e palavras da nossa descrição para formar a descrição incorporada. Lembra aquela lista de números que vai representar as relações entre as imagens e as palavras? Lembrou? Vamos agora ver o que significa o prior. Esse cara ele vai ser responsável por transformar a nossa descrição incorporada, então essas palavras, os sentidos visuais da nossa descrição, representado pelos vetores, em informações e dados que permitem o Dolly construir as imagens. Assim como a gente viu, esses dados vão estar na forma de uma lista vertical, recebendo o nome de imagem incorporada, essa aqui que aparece na direita. É como se aqui, nessa lista, existissem números que contêm informações relevantes sobre a nossa descrição e sobre as representações visuais das palavras que estão ali. Lembra, a descrição incorporada do clipe só contém valores que relacionam palavras e suas manifestações visuais. Alguma coisa precisa usar essas relações para começar a unir diferentes elementos na nossa descrição. Você pode pensar nisso tudo como uma massa de bolo, uma receita para uma massa de bolo. Você só tem os ingredientes separados e preparados, que são os dados do clipe, os dados que o clipe te forneceu através da descrição incorporada. Nisso, essa coisa, ela precisa começar a trabalhar com esses ingredientes para fazer o bolo, para fazer a nossa imagem final. Tudo bem que esse bolo aqui está parecendo mais uma torta do que um bolo, mas você entendeu como que funciona a coisa, né? Esse processo de transformação feito pelo prior, da descrição incorporada na imagem incorporada, vai acontecer por meio de um modelo de difusão. Esse modelo ele vai aprender a manipular a informação da descrição incorporada de um jeito eficiente e coerente. O modelo de difusão ele vai trabalhar em cima de uma imagem nítida de alguma coisa. Ele vai pegar essa imagem, como essa imagem de um cavalo aqui, e vai começar a adicionar uma espécie de sujeira, de ruído nessa imagem, até que ela chegue nesse ponto, irreconhecível. Se o computador ele sabe os passos para destruir o cavalo, ele consegue reverter esse processo. E partindo disso daqui, ele consegue voltar para a imagem original do cavalo, com as mesmas etapas que ele usou para destruir o cavalo, só que agora invertidas. Agora imagina, você adicionar ruído na descrição incorporada pelo clipe. Você vai conseguir, querendo ou não, reverter o processo para poder entender quais são as etapas que constroem aquelas imagens. E com isso, finalmente, você vai poder unir e criar várias imagens com base na descrição inserida inicialmente. Então, com a atuação do modelo de difusão em cima de uma imagem, a gente consegue identificar as etapas que constroem essa imagem. Se a gente coloca as imagens que representam as palavras da nossa descrição, mas estão incorporadas em formato de uma lista de vários números, como a descrição incorporada está, a gente consegue manipular as imagens ligadas às palavras da nossa descrição. No fim de tudo, a gente vai chegar nisso daqui. Você consegue partir de uma imagem irreconhecível e adicionar algumas condições para a formação da imagem final, através dos modelos de difusão. Essas condições, elas são exatamente os dados que estão dentro da nossa descrição incorporada do clipe.
E essa descrição incorporada, ela está exatamente baseada, obviamente, na descrição que a gente inseriu no DALL-E. No final do processo, vai ter uma etapa que vai transformar a informação contida na imagem incorporada em uma imagem que a gente consegue ver de fato. Essa etapa vai ser chamada de decoder. O decoder, ele é como se fosse uma etapa que vai conseguir traduzir da linguagem dos números para a linguagem visual, a linguagem das imagens. Para além de traduzir, o decoder vai basicamente transformar a incorporação da imagem, ou seja, aqueles vários valores que representam uma união dos elementos da nossa descrição, na própria imagem que a gente vê. Pronto! Depois de todas as etapas, a imagem final foi formada. Se você achou o vídeo bem organizado e com uma sequência lógica bacana, saiba que, na verdade, foi uma inteligência artificial chamada ChatGPT quem planejou o roteiro desse vídeo aqui que você está assistindo. Se você achou a minha voz clara e sem ruído de fundo, saiba que, na verdade, todo o áudio desse vídeo foi processado e manipulado por uma outra inteligência artificial, chamada Adobe Shasta. Na verdade, esse aqui é o áudio original do vídeo. Enquanto eu gravava, tinha essa música aqui rolando no fundo e o barulho dos carros passando lá fora na rua. Mas vamos voltar para como estava antes, né? Bem melhor. Por fim, eu tenho um desafio para você. Ao longo do vídeo, eu usei várias imagens diferentes. Se eu te contasse que só uma delas foi feita por um ser humano, você conseguiria me dizer qual delas foi? Eu vou deixar aqui um formulário para você tentar adivinhar, beleza? E eu realmente espero que você tenha ficado com vontade de testar e usar o DALL-E. Por isso eu vou deixar aqui o link do site da OpenAI. Vai lá testar, é de graça. Deixo aqui também as fontes bibliográficas que eu usei ao longo da explicação. Muito obrigado pela sua atenção.